Desde cedo, ensinaram para nós que ficar sozinho era quase que uma falha de caráter. Você precisa sair mais, você precisa socializar, você precisa conhecer pessoas, você precisa viver. Como se fosse. Como se viver fosse estar cercado de gente o tempo inteiro. Como se o silêncio fosse um sinônimo de vazio. Como se uma pessoa sozinha fosse automaticamente uma pessoa estranha, incompleta ou até mesmo triste. Mas eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos dias e talvez a gente tenha entendido tudo errado. Porque muitas vezes aquilo que chamam de solidão é só um espaço que ainda não foi contaminado pelo barulho do mundo. Talvez estar sozinho, quando isso é uma escolha consciente, não seja carência. Talvez seja o lugar onde a vida finalmente consegue falar sem precisar competir com notificações, com opinião alheia, com expectativa social ou dopamina barata. Porque existe uma coisa que quase ninguém fala. Estar com pessoas o tempo inteiro também cansa. E eu não odeio pessoas. Não é isso. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conexão verdadeira. Mas com conexão verdadeira é muito diferente de presença constante. E não se enganem se vocês pensam que estar sozinho, mas estar o tempo todo nas redes sociais é uma solidão. Muitas vezes a gente está ali se comparando o tempo todo com pessoas melhores que a gente ou que mostram algo que na verdade nem é real. Você mede o tom, você observa expressões, escolhe palavras, tenta não parecer intensa demais, quieta demais, sincera demais, esquisita demais. Você se ajusta e se ajusta e se ajusta para caber numa bolha que talvez nem faça sentido. Até que chega um momento em que você já não sabe mais aonde termina a tua forma original. E onde começa a versão que você criou só para caber naquele ambiente que nem faz sentido? Será que... Porque sem distração, sem conversas aleatórias, sem telas, sem validação imediata, sobra só você, sobra só a gente. E nem todo mundo quer se encontrar consigo mesmo. Para quem chegou agora, eu me chamo Melina e eu estou aqui, antes de tudo, para aprender a me comunicar, organizar as minhas ideias e transformar as minhas experiências em reflexões. Eu não estou aqui como alguém que tem todas as respostas, eu estou aqui como alguém em construção, alguém que acredita que experiência só vira sabedoria quando a gente para, pensa, elabora e compartilha com honestidade. Porque no fim eu também estou aprendendo. E talvez seja justamente isso que torna esse processo verdadeiro. Então, fica com o vídeo. A solidão tem uma crueldade elegante que remove a plateia. E sem plateia você descobre o que sente de verdade, o que evita, o que finge não ver, o que repete só para parecer. E o que você deseja, mas não tem coragem de admitir nem para si mesmo. E isso assusta, eu sei exatamente, porque eu passei por isso. Mas também liberta. Liberta porque existe uma verdade muito incômoda. Em grupo, muitas vezes, a gente simplifica quem a gente é. A gente suaviza as nossas ideias, troca profundidade por aceitação. Evita certos assuntos para não quebrar a harmonia do grupo. A gente se adapta à média. E aí, a gente já perdeu a nossa autenticidade.
Não necessariamente porque somos falsos, mas porque fomos treinados para pertencer. Durante muito tempo, ficar fora do grupo significava risco. Então, o cérebro aprendeu a preferir a aceitação de verdade. Só que o pensamento original quase nunca nasce da conformidade. Aquilo que é teu de verdade precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa daquele momento em que a ideia ainda pode ser feia, confusa, torta, imatura, mas viva, porque nem tudo nasce pronto. Eu demorei muito para aceitar quem eu sou de verdade. E eu me intitulo a estranha, sim. Aliás, quase nada nasce pronto. Uma ideia forte, ela precisa de incubação. Uma vida forte também. Isso não acontece no feed. Isso não acontece rolando vídeo curto por horas. Isso não acontece numa conversa interrompida a cada 30 segundos. Não acontece quando você está sempre tentando parecer interessante antes mesmo de se entender. A mente, ela precisa de tempo para testemunhar. A gente vive numa época em que todo mundo quer ter opinião, mas quase ninguém quer pensar. Porque a gente vive numa época em que todo mundo quer opinião, mas quase ninguém quer pensar. Todo mundo quer se posicionar, mas poucos querem recolher o suficiente para descobrir se aquela opinião é realmente sua. Só mais uma frase que você absorveu de alguém mais convincente. Porque a gente vive numa época em que todo mundo quer ter opinião, mas ninguém quer pensar. Todo mundo quer se posicionar, mas poucos querem recolher o suficiente para descobrir se aquela opinião é mesmo tua ou é uma frase pronta que você observou de alguém. E não, isso não é para você virar alguém isolado, alguém completamente solitário. Não é sobre fugir do mundo e, sei lá, e também não é sobre romantizar o isolamento. É sobre entender que mente que nunca fica sozinha vira uma mente terceirizada. Ela pensa com a voz dos outros, deseja com a régua dos outros, escolhe com a reação dos outros. E depois chama isso de personalidade. O que é personalidade mesmo? Quantas vezes uma percepção importante surgiu quando você não estava fazendo nada grandioso? No banho, numa caminhada, no carro, olhando para o céu. E eu tenho esse hábito de sempre antes de dormir, de manhã e à noite, à tardinha, sempre olhar para as estrelas. Eu não sei, mas eu acho que é um ato já de infância que eu faço e me traz muita clareza, principalmente da minha insignificância no mundo. Eu não sei, talvez isso seja meio louco, mas enfim. Mas saca que esses momentos eles parecem banais, mas eles não são. Eles não são banais. Eles são momentos férteis. Porque nesses momentos a nossa mente ela para de reagir e começa a elaborar. É aquele insight que não grita, sabe? Que sussurra. E o problema é que a maioria de nós ela vive em um volume tão alto que já não consegue escutar nada. Então, hoje, quase ninguém realmente está sozinho. A pessoa está fisicamente sozinha, mas mentalmente invadida
por muitos, muitos estímulos. Mensagens, notificações, vídeos curtos, opiniões alheias, respostas pendentes, gente demais morando dentro da nossa cabeça. E depois a gente se pergunta por que está cansado, por que está confuso, por que sente que pensa muito, mas entende pouco. Porque a gente consome conteúdo demais, mas a gente não produz com clareza, porque a gente aprendeu a não ficar sozinho. Talvez porque a mente não esteja sendo alimentada. Talvez ela esteja sendo bombardeada. O excesso de socialização não é apenas excesso de pessoas, é excesso de interferência. Interferência demais transforma uma mente potente em uma mente pulverizada. Você termina o dia exausto, mas não porque criou algo relevante, estudou com profundidade ou enfrentalha intelectual. Você está exausto ou exausta porque passou o dia gerenciando microestímulos, macroexpectativas, microcomparações ou macrocomparações, porque a gente se compara o tempo todo. São microajustes invisíveis. É uma fadiga silenciosa. É muita gente que chama isso de preguiça, né? Falta de foco, de intervenção demais, de frescura. Mas às vezes não é nada disso. Às vezes é só sobrecarga. E talvez uma das formas mais sofisticadas de autocuidado hoje seja proteger o próprio espaço mental. Criar períodos inacessíveis, ficar sem responder imediatamente, andar sem direção. Gente, a coisa mais legal que eu faço, assim, realmente é pegar um dia, principalmente no final de semana, e andar assim sem rumo e deparar em sebos, museus e coisas do tipo. Eu amo fazer isso. E por muito, muito, muito tempo eu me achava muito estranha por fazer isso, porque eu faço sozinha. Eu gosto. Me dá muita clareza. Às vezes eu volto com um monte de livro. Mas assim, uma coisa que eu aprendi também na terapia que me ajuda muito é escrever pensamentos. Às vezes a gente está lendo e vem um pensamento, deixa o pensamento vir. Anota aquele pensamento, terceiriza para o papel, um papel físico ali, enquanto tu lê ou faz alguma atividade. É genuinamente muito compensador. Mas silenciar antes de explicar, isso não é uma frieza, isso é higiene mental. Cara, eu sei que isso pode soar meio estranho em um mundo onde todo mundo precisa estar disponível o tempo todo, mas eu desconfio profundamente dessa disponibilidade constante. Porque quando você está sempre disponível para o mundo, muitas vezes fica indisponível para si mesmo. E isso cobra um preço absurdo. Então, talvez a pergunta não seja por que eu gosto de ficar sozinha? Talvez a pergunta seja por que eu tenho tanto medo de ficar sozinha comigo? Porque existe uma diferença enorme entre isolamento e solitude. O isolamento pode nascer da dor, do medo, da rejeição, da desistência, da sensação de que o mundo te feriu tanto que a única coisa e a única saída que tu tem é se esconder. E esse tipo de solidão, ela adoece. Mas existe outra coisa. Existe a solitude estratégica. Existe aquela solitude que tu escolheu ficar sozinho, que você sai do ruído para recuperar a nitidez, para recuperar a tua própria voz e voltar para o que é essencial. Tu sai do excesso e isso muda tudo. Por quê?
Porque no começo o silêncio vai incomodar, sim. E eu falo por experiência própria. Primeiro vem inquietação, vem tentar pegar o celular para ver notificação, a sensação de que você deveria estar fazendo algo mais produtivo, a ansiedade de não estar sendo vista, lembrada ou validada. Mas depois que você aguenta, fica ali, alguma coisa começa a assentar. A mente desacelera. O corpo, ele entende. As ideias, elas começam a se reorganizar na nossa mente. E você percebe, se percebe melhor, escolhe melhor, cria melhor. E até se relaciona melhor também. Porque quem aprende a ficar em paz consigo mesmo, ai, sério, é uma sensação maravilhosa. E talvez seja o paradoxo mais bonito da solitude. E não te afeta, não te e não te afasta da vida. Ela te devolve a vida com mais presença. E eu acho que fica mais seletivo também. Tu começa a prestar mais atenção nas pessoas. Eu desejaria isso para todo mundo, que realmente se percebesse e se entendesse com a própria companhia, sabe? Depois que o tempo real, e talvez seja o paradoxo mais bonito da solitude, ele não te afasta da vida, mas ele te devolve mais presença. Depois de um tempo real de recolhimento, você escuta melhor, com mais intenção, tolera menos a superficialidade do mundo, se relaciona melhor, eu diria, também com outras pessoas. E entende que nem toda ausência é vazio. Às vezes é só uma incubação e bombardeamento de coisas. Solidão não é um buraco que deve ser preenchido. É só um território a ser cultivado. E nem todo mundo que se afasta está querendo validação ou está perdido. Alguns estão se encontrando, outros estão protegendo a sua própria lucidez. Alguns estão tentando ouvir a própria voz antes que o mundo fale mais alto. Sinceramente, em um tempo em que quase todo mundo fala alto demais, existe algo profundamente revolucionário em sentar no silêncio e pensar por conta própria. Porque talvez a pessoa mais perigosa para um mundo barulhento seja aquela que aprendeu a ficar sozinha, sem se abandonar. Seja essa pessoa que aprendeu a ficar sozinho ou sozinha, sem se abandonar. Porque se esse vídeo ele fez algum sentido para ti, me conta nos comentários. A solidão, ela te enfraquece ou ela te clareia? Se você gostou desse conteúdo sobre uma construção de uma vida mais consciente, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!